mas está ainda na cena da imagem só. O som deve estar passando. Uhum. Aí não aparece. Tá. Eu tô prontinho. Vamos ver aqui. Sem fechar, Você configura aqui as funções que vocês na área. Você pode interagir simultaneamente. Dá um Ctrl F5. Tá. Para interagir, eu começo? Pode começar. E qual é a primeira pergunta? Não, acho que daí tu passa por cima e vai explicar. Tá, daí quem faz a pergunta? Pelo YouTube eu tô ao vivo há 40 segundos já. Então vamos lá, então. Tá na hora, né? Meio-dia. Peraí, Gabriel. Gabriel, Não, ainda não. dessa questão das manchas de um mais tarde, dessa questão das manchas de um mais tarde, dessa questão das manchas de um mais tarde, dessa questão das manchas de um 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 Peraí. Carregando. Ah, bom. Chama o evento chamando. É isso, YouTube já estão lá. Carregando. Ah, bom. Chama o evento chamando. Como é que tá o áudio aí? YouTube já estão lá. Tem retorno já? Carregando. Ah, bom. Chama o evento chamando. Como é que tá o áudio aí? YouTube já estão lá. Tem retorno já? Carregando. Ah, bom. Chama o evento chamando. Como é que tá o áudio aí? YouTube já estão lá. Tem retorno já? Carregando. Ah, bom. Chama o evento chamando. Como é que tá o áudio aí? YouTube já estão lá. Vê se... Ele está captando bem o som. Tá. Segura uns 30 segundos e vê se resolve. Cada semana, as atividades são bem interdisciplinares. Está coordenador do time, está tudo. Falar das sistemas de avaliação. Tem do canal. Deixa eu te apresentar os professores, são mais informações. Pessoal, falem mais alto, vão falando aí para testar o áudio, senão a gente não tem como. A gente vai falar da frente, só um pouquinho, tá? Senão vai nos cantos. E assim, ok? Tá bom ou ainda tá baixo? Podemos falar mais alto? É que demora 40 segundos para eles terem um retorno. Então vão falando. Tá. Então vai terminar 40 segundos depois do que a gente terminar. Sério? A ideia é que não parece que a gente tá gritando, né? Sim. O Gabriel vai nos ouvindo aí. Às quando estiver online, ao vivo. O Gabriel não faz essa cara de assustado. Cara, eu tô... Aumentei ao máximo a interface toda. Vai ser mesmo. Não tô falando nada. Nossa, como? Parece que não sei a hora. Olha aqui, mexendo no canal. Ou é assim? E o áudio? Vamos iniciar então? Depois, quer dizer, para se o aluno perguntar, né? Cara, o microfone tá mais perto, mais longe do que isso. E não pega as palavras. Ele tá no máximo de perto. Então, Gabriel, como é que estamos? Segurei, vou testar.
bem mais informal que os outros que nós fizemos. E ajudou assim para testar um pouco também a questão do sistema. Agora, quando que vem esses projetos, a gente começa a profissionalizar mais ainda. Esse é o tom? Tá. Profissionalizar um pouco mais essa questão da estrutura, das transmissões. Porque eu fiz, uns 2 anos atrás, uma webinar por mês, na formação docente. Eu trabalho com você bem por trás do Black. A luz de história. Fazer do Black. Vamos começar então, pessoal. Bom dia, estamos aqui na FEBAI para conversar um pouco sobre educação digital. Professor Cícero, por gentileza, faça as honras para cá. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui então em mais um webinar. Esse é o nosso 5º webinar aqui do ano. E hoje a gente está reunido aqui para falar sobre educação à distância, educação na era digital. Está fazendo parte aqui do nosso bate-papo a professora Carla Adam, coordenadora do curso de processos gerenciais, do curso de Elevados. O professor Paulo Paspalotti, que é especialista nessa área de educação à distância, trabalha com as ferramentas de ensino via Blackboard. Eu sou o professor Cícero, então eu coordeno o curso de logística, curso à distância. E o professor Roberto Herrera, que também foi a pessoa que incentivou o uso desse webinar, está promovendo cada um desses encontros todo mês. Então, hoje, esse é o nosso 5º webinar. Hoje, o tema escolhido é ensino à distância, educação na era digital, mas a gente já promoveu outros sobre outros assuntos. Já falamos sobre fotografia, falamos sobre gestão de estoques, sobre empresas familiares, também sobre marketing digital. Né? E a ideia é continuar com esse projeto aí nos próximos semestres que vem, ano que vem, sempre todo mês, um webinar por mês, falando sobre um tema de interesse da comunidade acadêmica, de interesse dos alunos da FEBAI ou do público externo, da comunidade como um todo. Então, hoje a ideia é a gente falar sobre as formas de ensino à distância, falar um pouquinho dos cursos que a FEBAI oferece nessa modalidade também, né? E se vocês quiserem interagir com a gente, por favor, façam uma pergunta que a gente está à disposição para responder. Beleza? Muito bem. Esse assunto também surgiu na educação na área digital, porque a gente sabe da dificuldade que os alunos têm de muitas vezes vir para a aula, a questão do tempo, do deslocamento e o custo disso, né? E a gente percebe esse interesse que tem por alunos e também futuros alunos pela possibilidade de estudar à distância. Então, esse é o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, as possibilidades, as dificuldades que tem para fazer esse tipo de estudo, mas principalmente o movimento que está acontecendo também, né, no mundo inteiro, para que a educação à distância ela, cada vez cresça mais e possibilite melhores integrações. Então, vamos abrir aí nosso assunto. Né? Eu tenho uma pergunta para fazer aí para os especialistas. Né? Primeiramente, falando assim, do porquê a educação à distância ela é hoje uma grande possibilidade de avançar nos seus estudos. Né? Bom, posso começar então. Na verdade, a educação à distância existe há muito tempo. Começou com a educação profissional, onde tu recebeu material impresso, recebeu uma apostila, para ler, né, e tinha pouca interação entre aluno, professor, aluno, tutor, ou entre os alunos. Tu recebeu o material pronto, formatado, você procurava daquele material para fazer uma avaliação presencial sobre aquele conteúdo. Na verdade, isso avançou ao longo do tempo nos programas de televisão. Pode citar até os 2000, que vão conhecer bastante, que já teve um pouco mais de interação, né, de imagens, uma classificação um pouco mais detalhada, algum gráfico específico sobre o que estava acontecendo naquele momento, né, um pouco mais de interação. Mas nos dias de hoje, a facilidade do ensino à distância cresceu muito, né, com a internet, com o
velocidade da internet, um custo de um equipamento, um notebook, um celular, consegue ter acesso ao ambiente virtual, e a interação entre alunos, tutor, aluno, professor, também evoluiu bastante, cresceu bastante. Então, hoje existem diversas ferramentas que a gente pode trabalhar nesse sentido. A gente pode assistir um vídeo, uma apresentação narrada, PowerPoint narrada, tem outras ferramentas que o professor Paulo pode detalhar melhor que a gente usa dentro do Backboard, né? Fóruns, wikis e assim por diante. Então, isso tem crescido muito nos últimos anos, e a tendência é crescer cada vez mais, pela facilidade de soluções. A tecnologia também está permitindo hoje, né, fazer de uma maneira mais fácil esse tipo de coisa. O professor Cortella, uma vez ele perguntaram para ele a respeito de educação à distância, e ele falou que ele deu uma resposta bem curiosa. Ele resolveu com uma pergunta: qual é a mais antiga forma de educação à distância? Aí todo mundo pega os cursos, o correio, ele falou o livro. Né? Porque o livro sempre foi. Né? Agora, a resposta é curiosa porque é isso, né? Educação à distância é receber um conteúdo de uma determinada forma. Hoje a gente faz com a tecnologia. E, professor Paulo, então, falando um pouquinho de tecnologia, como isso evoluiu e quais são as grandes vantagens hoje do ensino à distância com o uso da tecnologia? Uma das questões que chama a atenção é a própria nomenclatura, né, que definiu hoje como EAD. Sempre lembrando que o E significa educação, e não somente ensino ou aprendizagem. Então, a educação envolve e exige mais questões do que simplesmente a própria leitura, o próprio estudo e o ensinar, que é o papel do professor. Então, eu sempre coloco que existem duas questões fundamentais, né, na EAD. Um é o espaço do aluno. Onde o aluno está? Qual é o local do aluno? E a outra questão é o D de distância. Então, assim, eu não preciso sair de casa para fazer uma disciplina integral. Você pode fazer de casa, pode fazer de escritório, pode fazer de qualquer computador, inclusive, dependendo do geral. E hoje em dia isso está muito facilitado justamente não só pelo avanço da tecnologia. Se nós pensarmos, compararmos com 10 anos atrás, 10 anos atrás nós tínhamos muito mais avanço tecnológico do que há 20 anos atrás. E daqui 5 anos, ou daqui 1 ano, do jeito que nós coisas, nós teremos avançado muito também em termos de tecnologia. Muito se fala assim do aluno virtual. Eu, na minha ideia, o aluno e o professor eles jamais serão virtuais. Eles sempre serão presenciais. Porque cada um no seu espaço. O aluno de casa, o professor, seja aqui dentro da Fevale ou também de casa, ele é presencial no seu espaço. Só que a tecnologia, ela melhorou bastante em termos de velocidade, de armazenamento de informação e de velocidade do processamento. E a própria comunicação. Eu lembro, nós estávamos falando de recursos, eu lembro da minha escada. Da minha escada, do modo Aquele barulho, sincronizando. Hoje você vai ali, é quase inaceitável demorar mais do que 4, 5 segundos para carregar uma página. Então, esses avanços técnicos, tecnológicos, eles me permitem, por exemplo, que nós quatro estamos aqui conversando ao vivo e qualquer pessoa conectar na rede no planeta nos assista. E dentro dessa questão da interação, o que é interação? Eu até faço uma comparação. Eu sempre defendo que a EAD permite muito mais interação do presencial. A diferença é que não tem o abraço, não tem o cheiro, por enquanto. Não tem a vista, mas ao mesmo tempo, se nós tivéssemos que nos reunir numa sala de aula, nós quatro, ou uma turma, seria muito mais difícil de fazer isso hoje. Porque a turma está em algum lugar. Quem está nos assistindo? Então, está em algum lugar que a gente chama hoje de nuvem. Então, diferente de 5 anos, 10, 20 anos atrás, o que nós temos hoje
principal na internet muito grande. Você começou citando algumas coisas. A web, né, que é uma web conferência como esta, é uma das ferramentas de interação. Eu não estou vendo o meu público, eles estão me vendo, mas a interação, a tecnologia permite essa interação no momento que eles podem perguntar, eu posso responder. Né? E aí, assim, na sala de aula, quem diz que o que eu estou comunicando, ensinando, dialogando, está tudo está sendo recebido da mesma forma? Né? Se não estão escutando, não tem interagindo. Né? Não precisa falar comigo, precisa perceber. De certa forma, internalizar aquilo que eu estou falando, não só para o professor, para o aluno. Então, a EAD, essas ferramentas de forma, se o aluno não acessa, né, e nós citamos aqui o Blackboard é a aprendizagem hoje adotado pelo Fevaro, mas o Blackboard é um dos recursos, é um dos espaços. Né? Eu posso mandar e-mail, hoje tem tanta tecnologia no celular, no WhatsApp, no Facebook e outros, né? Eu, particularmente, uso 100% das minhas aulas de interação no Blackboard, que é hoje o espaço que nós temos, mas pode ser qualquer outro, que permite que eu envie uma mensagem, ela seja recebida, né, entendida pelo aluno e ele possa retornar. Então, isso no fórum, eu posso construir um espaço de diálogo, de interação, de construção de ideias, de pergunta e resposta, de monólogo, inclusive. Eu posso utilizar o fórum para colocar ideias, colocar conteúdos. Aí tem as WICs, que são os espaços colaborativos, de escrita colaborativa e coletiva. Permite, por exemplo, que nós quatro possamos construir um documento online, né, sincronizado ou não, ou seja, todos escrevendo ao mesmo tempo. Hoje tem várias ferramentas que permitem isso. Tem o blog, que é um espaço de autoria, onde os alunos podem, ele inclusive pode criar o seu próprio conteúdo, ele como autor, muito mais como somente recebendo conteúdo. A webconferência, que nós estamos fazendo. Então, essas tecnologias hoje permitem avançar muito mais do que nós fizemos. Então, isso tira um pouquinho essa questão que eu concordo, assim, ensino à distância não tem interação, a distância é muito fria, né? A educação à distância é muito fria porque ela coloca uma distância entre o professor e o aluno, não é isso? Eu vejo proximidade muito mais. E nós estamos no ambiente lá, nós conseguimos ver quem acessou, quem não acessou, quem assistiu, quem clicou, quem navegou, quem participou, inclusive percentual da participação, né, e não só quantidade, questão de qualidade. Então, assim, é um espaço, se me deixar aqui falando, me permite essa interação, tranquilo. É curioso esse ponto de vista da questão da proximidade, né? Porque a impressão que todos temos é que, por ser à distância, talvez o nome já não ajude muito, né? Educação à distância, a impressão que se tem é que realmente é distante, né? E o professor Paulo está trazendo um ponto diferente, né, da visão da maioria, que não, é uma coisa até mais próxima. Aí eu queria explorar um pouquinho isso, assim, né? Para que isso aconteça, essa proximidade, não basta estar o conteúdo pronto lá, né? Ele tem que ter uma interação um pouco maior, até do próprio professor, do próprio aluno, de fazer essa proximidade. Como é que isso pode ser rompido, essa barreira cultural e até conceitual de que é à distância e que não necessariamente precisa ser tão à distância assim, pode ser próximo? Eu penso que a primeira parte e começa pelo professor, ele não eliminar, mas ele de certa forma ultrapassar essa questão da distância, né? Acessando, navegando, vendo o que o aluno está construindo, percebendo inclusive as dificuldades, né? E até pela formação, né, nessa área da tecnologia, eu penso assim, quando eu me formei não tinha nada disso. Não tinha Word, não tinha Excel, não tinha, era tudo texto, era aquela tela fundo preto, né, tela, a escrita branca. Então essa formação não é o que viabiliza, permite, facilita com que eu consiga interagir com o aluno, e sim o fato de acessar, de olhar. Então tanto do papel do professor quanto do aluno tem algumas exigências
que eu considero tão natural como a aula presencial. Organização, disciplina. Você dizer, então eu tenho que acessar. Sim, mas eu também tenho que vir para a sala de aula no presencial. Né? Eu tenho que ler, sim, tem que também prestar atenção, interagir e participar de uma aula presencial. Tem que trabalhar em grupo. Nossa, os ambientes permitem trabalhar em grupos assim de uma forma fantástica, né? Onde que você, cada um na sua casa, não tem como não interagir. Então, essas questões que envolvem a exigência, eu diria que é tão exigente quanto o presencial. E nesse sentido, até os colegas também... eu só quero comentar uma coisa. Eu participei também dentro do próprio curso de logística, né? Dentro do Blackboard. Num determinado momento, no meio do semestre, eu dei uma olhada, tinha mais de 70 interações entre alunos, tutor, professor, dentro daquele ambiente. Eu ainda fiquei me perguntando, se fosse o curso presencial, será que ia ter tanta interação assim, do aluno poder apresentar suas ideias, as suas opiniões, sabe? Tem aluno que toda semana vai lá e comenta alguma coisa, que critica, elogia, ou tira dúvidas, né? Sim. Ou traz outros materiais que estão fora do conteúdo da disciplina, como leituras complementares, como informações adicionais. E tem alunos que se sentem mais à vontade dentro do ambiente virtual, né, escrevendo mensagens e tal, do que na sala de aula para apresentar suas ideias, para expor suas ideias. Eu tenho uma questão no EAD, nas aulas, o modelo das aulas. Então, o que acontece com uma aula EAD? Você tem o conteúdo, você tem as atividades, o conteúdo está pronto, né, foi pensado, planejado, construído, pensando mesmo nessa questão da interação, do espaço do aluno, da comunicação com o aluno, e tem também as atividades. Só que, conversando com alguns professores, eu digo, tá bom, então a aula está pronta? Eu digo, não, a aula não está pronta. Eu digo, a aula só vai estar pronta no fim do semestre, porque além do conteúdo, sim, que está disponível, o que faz uma aula, no meu entendimento, é essa questão da comunicação, da interação, né? Então, eu sempre coloco assim, vamos colocar um fórum, né, na determinada semana. Digo, legal, o fórum não tem conteúdo até que ele aconteça. Então, o que vai acontecer ali dentro? Justamente, essa é o gostoso do EAD, né? O que acontece no fórum? Acontece a interação, acontece a troca, a reciprocidade, né? E realmente o professor Cícero falou assim, o volume de interação. Nesse semestre não fechou ainda, não tenho no semestre passado, só da ferramenta Mensagens do curso, que é um correio eletrônico interno do ambiente. Foram 400 mensagens. Se pensar que isso aí são 20 semanas, né, é praticamente assim, respondendo e interagindo o tempo todo. Só que, os alunos interagem, isso também tem que ser provocado. Né? Tem que ter a reciprocidade para que aconteça a interação. E é claro, né, nós estamos falando da questão da organização, sim, eu tenho que ter um horário para isso. Né? Eu tenho que ter uma disciplina de organizar a minha agenda. Se eu não tenho que ir até a Fevale em determinada noite, porque a aula é à distância, eu preciso, se não naquela noite, eu preciso ter, né, essa disciplina de acessar, de ler, de interagir. Se dedicar um tempo. Tem que ter a dedicação. Isso não é diferente do presencial. Sim. Né? E eu acho que é um ponto que muitos alunos imaginam que não há necessidade de ter essa disciplina, justamente porque tem a liberdade de fazer em qualquer horário, que não tem que se programar, de se planejar com disciplina para cumprir aqueles itens também, né? E eu vejo com alguns alunos às vezes essa dificuldade na hora de fazer o AD, que eles, mas eu não achei que era difícil. Sim, né? Sim. Não é que seja difícil, mas se o aluno está fazendo a mesma coisa que ele faz no presencial, que é estar presente, estudar, buscar, ele vai passar bem tranquilo pelos pontos que tem que ser passados. Assim. Eu gosto de salientar assim, que dentro do curso de logística aqui da Fevale a gente tem alguns perfis de aluno. Né? Tem um aluno que ele mora longe, nós temos aluno que mora na Ásia. Né? Ele mora longe, ele está lá, ele só vem fazer a prova presencial no final do semestre. E ele, lá em Hong Kong, interage muito mais do que às vezes um aluno que está perto ou até que tem o fuso horário. E tem o fuso horário ainda que está vindo na aula presencial. Então tem aquele aluno que geograficamente ele está distante da universidade. Né? Tem um aluno que viaja muito.
a trabalho, visitando cliente, trabalha na área comercial, né? Trabalha visitando fornecedor. Então ele está sempre rodando o Rio Grande do Sul ou até o Brasil. Então ele está em aeroporto e ele naquela semana consegue, quando chega no hotel, estudar, né? Ou quando vem para casa no final de semana também se dedicar algumas horas ali ao estudo. Então tem esse aluno assim que se ele tivesse que estar toda a noite, todas as quartas-feiras na universidade, ele provavelmente não conseguiria atender a frequência mínima, né? E mesmo assim ele consegue dar conta dos estudos estudando em qualquer lugar. Dentro do curso de logística tem aluno que é caminhoneiro. Ele vai lá para o Nordeste entregar uma carga e ele para nos locais de hospedagem e tal, com um tablet, com um note, ele consegue acessar o ambiente, fazer os trabalhos, tirar as dúvidas. Toda semana tem atividade de estudo dentro do ambiente e a interação, ele está aprendendo mesmo estando distante. Né? Sim. Então isso é uma das vantagens. E a professora Carla, que está ali só nos ouvindo. Estou de cantinho aqui, só ouvindo. Bom, eu queria pegar o gancho do que o professor Cícero comentou em relação ao aluno que está longe, né? Eu acho que vou trazer um pouco assim, eu vou ser um pouco bairrista agora, né? Trazendo para a questão da universidade nesse campo da educação à distância, porque hoje eu estou coordenando um curso que é o curso de processos gerenciais, que foi o primeiro curso que a instituição ofertou integralmente dentro dessa modalidade. A gente já tinha algumas experiências de semi-presencialidade, né? Mas assim, o curso de processos gerenciais foi o primeiro que fez esse desbravamento assim, né? dessa estrada do totalmente à distância, né? E a gente tem também no curso esses exemplos que o professor Cícero deu de alunos que moram fora do país. E é um questionamento que a gente sempre faz assim, por que o cara que está tão distante, né, escolheu esta universidade para fazer aquele curso, né, visto que a gente tem um campo enorme de oferta no mercado, né? Então, quando a gente reflete sobre isso, a gente fica pensando assim, bom, nós somos uma instituição que prega a questão da inovação, está no nosso slogan, né? Conhecimento para inovar o mundo, né? E essa questão da educação à distância, da educação digital, querendo ou não, ela é um processo inovativo forte que a gente vem praticando e vem tentando quebrar alguns paradigmas no ambiente da formação, né? Então, a partir do momento em que nós temos a oportunidade de utilizar todos esses elementos que foram citados aqui antes, a tecnologia, a mediação, né, as facilidades de horário, as facilidades de custo, né, atender esse perfil de aluno que tu coloca, né, Cícero, que é o cara que viaja, que até mesmo assim, existem alguns estudos que a gente fez aqui que mostram que o nosso aluno, e talvez esse possa ser um pouco do público que está assistindo nós hoje, o aluno que opta pela educação à distância na Universidade Fevale, ele é um aluno geralmente mais maduro. Isso é, de certa forma, assim, a gente fica pensando, bom, mas quem está mais antenado com as questões tecnológicas não são os mais jovens? E como que é o mais maduro que nos procura para a formação? E a gente busca fazer essa aproximação, quem sabe, tentar encontrar esses dois mundos, né? O mundo do indivíduo altamente tecnológico, que a gente luta em sala de aula, no ambiente presencial, para vencer, né, ele. O cara vai para a sala de aula, ele está com o notebook, ele está com o telefone dele, ocupando as antenas, e ele está conectado em várias coisas ao mesmo tempo, e a gente precisa da atenção dele na sala de aula. Bom, então, na educação digital, no ensino à distância, seria meio óbvio que eu tivesse esse cara mais propenso a vir. E aí não é isso que a gente está encontrando, porque não é esse indivíduo que está vindo, e sim o indivíduo que é mais maduro, né? Por que vem o indivíduo mais maduro? Porque talvez o perfil que nós estamos propondo de oferta de curso vise realmente fazer com que aquele cara que não teve a oportunidade de se formar no tempo que seria o seu tempo lógico, né, na sua faixa etária de sair do ensino médio, cursar o ensino de nível superior, por N fatores possa não ter sido oportuno para ele, e agora a gente tenta resgatar. Mas a gente quer os dois perfis, a gente quer os dois mundos. A gente quer atender o jovem, né, que está antenado com as questões da tecnologia, mas a gente quer atender o indivíduo com uma faixa etária um pouco mais madura, e quando eu digo mais madura, eu não estou falando necessariamente do indivíduo mais velho, mas hoje pessoas acima de 25, 30 anos são os perfis que estão cursando. No processo gerenciais, a nossa média de idade é 31,5 anos. Então não é um jovem que recém saiu do ensino médio.
O nosso perfil de aluno é aquele cara que teve que em algum momento interromper sua linha de formação para fazer alguma outra coisa, seja trabalhar, seja criar uma família, ou N são os fatores que o fazem interromper o ensino. Então, a formação à distância ela veio para atender essa lacuna, né? E esse é um paradigma, talvez, que nós estejamos quebrando no mercado de ensino, né? Que é fazer com que quem não tem a oportunidade de frequentar o banco escolar, não tem talvez até mesmo a paciência de vir para uma sala de aula, né? E ficar 2h30, 3 horas de uma noite, né, interagindo ou buscando conhecimento, que ele encontre nesse meio essas alternativas para continuar o seu processo formativo, para que ele não fique fora, né, de uma tendência, né, que o mercado exige tanta formação, tanta qualificação, e nós não falamos só do processo formal de ensino, né, da formação formal, nós podemos estar falando da formação por extensão, de outros tipos de formação que também podem ser mediadas pelas tecnologias e que nós também podemos, quem sabe, mais adiante começar a atingir esse tipo de público também. Uma coisa interessante que a professora Carla falou é da questão da velocidade de aprendizagem. Cada aluno, na verdade, tem a sua velocidade, né? Tem aluno que ele, com 2 horas, ele dá conta daquele conteúdo que está sendo apresentado ali naquela semana. Tem alunos que vão precisar de 4 horas, outros de 8 horas. E no ensino à distância, o aluno determina a sua velocidade. Se ele quer ler 2 vezes, 3 vezes, quer fazer um resumo dos conteúdos daquela semana, ele pode fazer. Se o outro aluno leu, já captou, já entendeu a ideia, já se apropriou do conceito, também o ensino à distância dá. E acho que essa é uma vantagem, porque hoje a gente tem uma diversidade muito grande desses perfis, né? Voltando a essa questão do jovem, né? A gente percebe que as crianças, elas estão cada vez assim, mais velozes no sentido da apropriação dessas tecnologias, né? Então a gente fica pensando, quem é que nós estaremos formando daqui a uma geração ou 2? Como que nós vamos conseguir avançar? Nós, da área da educação, eu não fui formada para a educação, mas eu sou hoje uma educadora, e a gente se discute como que eu vou conseguir formar um indivíduo daqui a 15 anos, que hoje talvez ele esteja com 10, daqui a 15 anos ele vai estar com 25, qual é que vai ser o mundo onde esse indivíduo vai estar inserido? Será que eu, como professor, tenho essa condição de acompanhar esse cara, né? Então, a tecnologia como mediadora do processo de ensino, ela tende aparentemente a ser um processo natural, né, dessa evolução de nós como indivíduos, como seres humanos. Não é possível que nós pensemos que daqui a 20 anos, 30 anos, nós tenhamos o mesmo modelo formativo que nós temos hoje. Então, de novo, essa questão da inovação e da quebra de paradigma, quem sabe a gente esteja hoje vivendo uma era em que nós estejamos desafiando, né, o modelo de formação do futuro. Eu costumo dizer para os alunos em sala de aula, eu sou professora no curso de administração, e seguidamente eu falo, né, quem é que nós estamos formando? Nós estamos formando um indivíduo que vai ter oportunidade na sua área de formação daqui a 5 anos? Ou será que a sua profissão vai estar extinta daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Então nós temos que ter essa agilidade, essa velocidade para acompanhar essa ganância, né, do tempo, né, do conhecimento que o mercado vai exigir, e talvez nós necessariamente tenhamos que demandar esse tipo de meio formativo para conseguir acompanhar essa velocidade que já é presente, né? E só para contribuir, eu não consegui ler toda a reportagem, mas eu vi uma reportagem que dava conta que até nos próximos 5 anos, olha isso, 5 anos, 51% da educação mundial vai ser à distância. Eu li essa matéria, ela é muito interessante. 5 anos, não estamos falando de 10, 20, 30 anos, estamos falando de 5 anos, mais da metade dos modelos educacionais, eles vão contemplar esse processo de educação à distância. Então sim, vai demandar muita preparação nossa, porque tem esse mercado que vai buscar isso. Imagina uma cidade como São Paulo, né? Quem conhece São Paulo sabe como é que é. Sair de manhã, daí tem todo um trânsito, achar lugar para estudar, para estacionar o carro, trabalhar o dia inteiro, aí pegar o carro ou o ônibus para ir para uma faculdade, chegar lá, pagar caro para estacionar o carro,
chegar às vezes atrasado porque é distante. Pagar caro para se alimentar na universidade. Ficar até tarde na faculdade, daí ir para casa no outro dia, quando vê, dormiu 3, 4 horas, já tem que estar acordando. E essa forma e esse formato permite que o aluno faça essa flexibilização de usar melhor o seu tempo, né? Então imagina a economia de recurso, de tempo e de dinheiro que uma pessoa tem pelo simples fato de optar por essa formação, além de ser diferente, como o professor Paulo estava falando. Eu acho que, só para complementar essa tua fala, Alberto, eu acho que tem uma coisa que nós estamos buscando aqui, nós perseguimos na Fevale, que é a qualidade da oferta para que a gente consiga suprir essa demanda por formação do mercado com qualidade. Né? Não basta eu simplesmente formar egressos, né? Não basta eu simplesmente graduar um indivíduo, né? Eu tenho que agregar a esse indivíduo conhecimento tal que ele consiga dar conta desses desafios mercadológicos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, numa formação em gestão, como logística, né? Quais são os cursos que nós ofertamos aqui? Vamos fazer o nosso marketing também, né? A gente oferta o curso de logística na modalidade EAD, a gente oferta o curso de processos gerenciais na modalidade EAD, a gente oferta o curso de gestão de TI na modalidade EAD. Hoje são esses 3 cursos que nós estamos ofertando. Todos eles são cursos tecnológicos voltados para o terreno da gestão. Mas muito provavelmente a gente vai evoluir e ofertar outros cursos também. Bom, se esta é uma realidade, né, nós precisamos conseguir fazer com que mais gente perceba que essa é uma tendência, não futura, mas sim atual, porque você já tem hoje esses desafios que tu falaste, né? Não só São Paulo, eu moro aqui em Novo Hamburgo, né? Tem alguns colegas que moram fora de Novo Hamburgo e vêm para cá para trabalhar, e a gente enfrenta essas mesmas dificuldades de trânsito, né, de locomoção, de custo, né? Com transporte, o tempo nosso é um fator cada vez mais raro, mais caro. Então, se eu posso encontrar, eu tenho tido a oportunidade, até publiquei outro dia na página do curso e também na minha página pessoal, o relato de alunos, né, que contam ao final da sua trajetória de 2 anos e meio no curso, né, como é que foi, eu sempre peço, como é que foi a tua estada no curso ao longo de 2 anos e meio, como é que tu chegou e como é que tu saiu aqui? E é impressionante a gente ver o quanto o aluno se sente bem formado e grato por ter feito essa opção, que atendeu a sua necessidade de custo, de tempo, de flexibilidade, de movimento, e atendeu a sua necessidade de conhecimento para ele estar melhor qualificado para o mercado. Então, nós batemos bastante, né, na tecla da qualificação do ensino. Não basta eu ofertar através da tecnologia qualquer curso, eu tenho que ofertar um curso que ele tenha realmente a condição de atender o desejo, o anseio da sociedade, da comunidade e do nosso aluno. E é isso que nós estamos perseguindo aqui na Fevale, fazer com que o nosso professor, que é o professor que o professor Paulo falou antes, é o nosso professor presencial, não, ele é professor, ele está hoje no ambiente presencial e amanhã no ambiente digital, mas ele é professor. Esse é o cara que nós estamos, é a ferramenta que nós estamos utilizando como elemento formador dentro do ensino à distância. E ele está nos espaços não só digitais quanto presenciais. Então, se ele é um indivíduo bem qualificado, ele vai transitar bem nos 2 territórios. E é isso que nós queremos, mais gente que transite bem nesse território. Nós, docentes, temos esse desafio, né, de acompanhar essa evolução para que a gente não caia fora desse mercado docente daqui a 10 ou 15 anos. Né? Tem um tempinho para um recadinho? Tem ainda. Não, esse papo aqui iria longe, né? Mas assim, até em função do tempo, né, que a professora Carla comentou, é apenas duas reflexões que é importante que eu quero deixar aqui para todos que estão assistindo também. Antes de mais nada, perceber o estudo como uma oportunidade, né, e não como algo que seja trabalhoso. Porque muitas vezes assim, por que o aluno quer acessar o Facebook e não acessa o Blackboard? O Blackboard é um ambiente onde eu tenho a oportunidade de aprender, e não quer dizer que você não possa fazer isso em outros espaços virtuais, mas esse é o espaço de ensino, esse é o espaço de aprendizagem, esse é o espaço onde se constrói educação. Então, perceber essa oportunidade, de progresso, de sucesso, de avançar também como cidadão. E a outra questão, até complementando o que a professora Carla falou, a preocupação que a Universidade Fevale tem com relação tanto às aulas presenciais como EAD. Nós temos todo um trabalho, e um programa de formação de professores na universidade,
E uma um viés dessa formação é justamente nas tecnologias educacionais. Então ali o professor que pensa a disciplina, que planeja a disciplina, que trabalha uma disciplina IAD, o curso IAD, ele pensa também nesse aluno que está no seu espaço, esse aluno que está interagindo com ferramentas tecnológicas, né? Esse aluno que não está na sala de aula. Então, toda essa formação visa preparar, né, e refletir com os professores esse cuidado em acessar, em acompanhar. Então, o segundo recado é: não estamos sozinhos. Tá? Nós temos o professor acompanhando, nós temos um professor preparado, um professor que conhece o seu aluno na educação à distância, e tem também a nossa tutoria, né, que faz esse trabalho também junto ao professor de acompanhar o aluno, de orientar o aluno. Então, aquela minha primeira fala da interação, não falta interação, não falta oportunidade, não falta espaço e não falta tempo do aluno se sentir acolhido e não se sentir sozinho na educação à distância. Então, esse potencial todo, né, de nós conseguirmos agregar as pessoas ao redor dessa tecnologia toda. Muito bem. Como é que estamos de tempo aqui? Tem tempo? Os professores. Nós tínhamos combinado quanto tempo? 30 minutos? 30 minutos, não sei se a nossa 30 audiência tem paciência de ficar ouvindo. Tem só mais um recadinho bem mais um rápido, ponto e mais fazemos fechamento. um fechamento. Tem mais 2 tipos de perfil de aluno que estão presentes até no curso de logística, né, nos cursos que a gente oferece hoje à distância como um todo, que é aquele aluno que muitas vezes trabalha até 5h30, 6 horas e chega naquele momento, naquele horário, ele precisa ficar mais na empresa. Aconteceu um imprevisto, aconteceu alguma coisa, muitas vezes o superior imediato dele, precisa ficar hoje, aí fazer hora extra, deu um problema lá e tal. Na logística isso é muito comum, tem que entregar a carga hoje, e aí quem trabalha com transportador, esse tipo de coisa, né? E se o curso fosse presencial, ele provavelmente teria que faltar aula, né? Então, num curso IAD ele pode recuperar isso no dia seguinte ou durante a semana, né? Então, esse é um perfil bastante que acontece muito no curso. O outro perfil é o aluno que estuda no horário do meio-dia. Ele estuda 40 minutos por dia, todos os dias. Então, ele entra ali ele almoça, entra no Blackboard e estuda aquele tempo, assiste as videoaulas, participa dos fóruns. De passagem é um bom horário de estudar. Realiza os trabalhos que tem que realizar e aproveita ao máximo o seu tempo. Tem as noites livres, tem o final de semana livre, porque ele já estudou 40 minutos todo aquele dia. Então, isso é uma coisa que os alunos falam, que gostam de estudar à distância por estas vantagens, né? Não precisam se deslocar até a Fevale, reduz custo. Se a gente for ver o custo de um curso EAD, a mensalidade é inferior a um curso de administração, de engenharia ou outro curso tecnólogo da Fevale, né? Então, é uma série de vantagens, né? Por último, queria deixar o último recado, que nós estamos com as inscrições vestibular, né? Vestibular de verão, encerram-se hoje. Então, quem está pensando em fazer algum curso e tal, entra lá, né? www.fevale.br. Até hoje, à meia-noite, é www.fevale.br/vestibular. Né? Até hoje, à meia-noite, inscreva-se, R$60 é a taxa para a inscrição no vestibular. Então, hoje é o último dia, o último prazo aí, quem pensa em começar a estudar em fevereiro do ano que vem. Professor Paulo, uma última palavra para a gente encerrar? Na verdade, deixar também esse convite, né, para conhecerem também, entrarem em contato, virem até a Universidade Fevale. A gente está falando de EAD, mas é conhecer o que vocês percebem, o que a gente percebe com relação a esse acolhimento, né, dentro da instituição, é o que acontece também na educação à distância. Todo esse acompanhamento, esse acolhimento, esse estar junto, estar presente. Então fica o convite a todos também para conhecerem a universidade, visitarem também, né, o setor de EAD, pode mostrar ali, né, o nosso espaço, né, a construção desses conteúdos, o Blackboard também, que é o ambiente, o setor de tutoria, para a pessoa que está na dúvida, né, ter certeza que está escolhendo uma instituição, né, de qualidade, né, uma educação de qualidade, e vale a pena sim. Professor Carla? Vou pegar o gancho do professor Paulo, também nessa mesma linha, né, de convidar as pessoas para virem conhecer.
Acho que esse é talvez um atrativo, um diferencial importante que nós temos na oferta dos cursos à distância, né? Que o nosso aluno, ele desfruta de todos os recursos, de toda a infraestrutura que o campus oferece para os nossos alunos do presencial. Então não há uma distinção em relação a isso, eu acho que esse é um item importante a gente citar. Tem uma outra brincadeira que a gente faz com os alunos na chegada, né? Que eu acho que é um fator importante também, o aluno que opta pelo curso à distância, ele pergunta assim, tem formatura? Tem, né? Tem formatura no teatro, solene, com toda a toga, né? Quer dizer, não há uma diferenciação. A formatura não é virtual. Não, a formatura não é virtual, né? Então a gente faz questão e incentiva que o aluno opte pela formatura solene, óbvio que ele tem a opção de optar por fazer a formatura em gabinete, mas tem formatura sim, é um momento importante de celebrar a chegada, então a gente quer deixar o convite que aqueles que tenham alguma dúvida ou estejam propensos, né, a voltar a estudar e não tenham a condição de voltar a estudar no formato tradicional, que seria o ensino presencial, quem sabe a educação à distância e o ensino à distância, esses 3 cursos que nós temos a oferta, que é o curso de logística, vou falar de processos gerenciais primeiro, né? É o curso de processos gerenciais, brincadeira. Logística e gestão de TI, que a professora Sandra que coordena. Vem com a gente aí que vai ser legal conhecer o que a gente está ofertando. Então, professores, muito obrigado. E minha última palavra, então, não deixa de acessar fevale.br/vestibular e nos vemos, então, do outro lado, quem sabe, aí num curso que você estiver feito. Muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui e muito obrigado para quem assistindo está depois desse momento. Muito obrigado, boa semana a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. E o meu, eu tenho que desligar aqui. Pessoas esteve no meu perfil assistindo. 166.